Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Meus amigos, o tema de hoje é falarmos a respeito da parábola do servo impiedoso. Talvez você já tenha escutado ela. Mas se você não escutou, se você não leu ainda, eu vou dar oportunidade para você ir lá, pegar sua Bíblia, de repente você já está com ela aí. Se você for pegar, dá uma pausa no vídeo para você acompanhar essa leitura em conjunto comigo. A parábola ela está lá em Mateus 18, 21. Vamos lá acompanhar juntos. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Eu lhe digo, não até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo o que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele. Ele implorou: Tem paciência comigo, e eu te pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. Mas quando aquele servo saiu, encontrou um de seus conservos, que lhe devia 100 denários. Agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Pague-me o que me deve. Então, o seu conservo caiu de joelhos e lhe implorou: Tenha paciência comigo e eu lhe pagarei. Mas ele não quis. Antes saiu e mandou lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Quando os outros servos, companheiro dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor chamou o servo e disse: Servo mau, cancelei toda a sua dívida, porque você me implorou. Você não deveria ter tido misericórdia do seu conservo como eu tive de você? Irado, seu senhor entregou-o aos torturadores até que pagasse tudo o que devia. Assim também lhes fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração o seu irmão. Meus amigos, certamente essa palavra fala principalmente de perdão. Quando Pedro chega para Jesus e pergunta quantas vezes ele deve perdoar o seu irmão. E aí ele perguntou se seria 7. Jesus fala não 7, mas 70 vezes 7. E se você for fazer uma conta, aí você vai ver que vai dar um número de 539. Mas a questão não é perdoar o seu irmão 539 vezes. A questão é perdoar. Não importa o número de vezes. Jesus colocou esse número altíssimo, mas o perdão ele não tem um limitador. Você tem que perdoar. E essa parábola, ela trata principalmente de dívida, perdão, compaixão. Quem é o rei nessa parábola? O rei é Deus. De onde vem o perdão? O perdão, certamente, veio de Jesus Cristo. Como foi mostrada a compaixão? Através da sua morte na cruz. E como foi mostrada a justiça? A justiça é a destruição, o fim, a prisão, para todos aqueles que não perdoarem seu irmão. Deus enviou o seu Filho para nos perdoar, cuja dívida era altíssima e nós, por si próprio, não teríamos condições de pagar. Então ele veio, pagou um preço altíssimo, com morte, para que nós fôssemos salvos e tivéssemos o perdão. Os conservos são aquelas pessoas que nos maltratam, que nos magoam, que nos deixam tristes, que fazem alguma coisa contra nós e elas precisam ser perdoadas. Ou seja, o perdão para essas pessoas
não pode ser adiado, não pode ser cancelado, porque a dívida dessas pessoas conosco é uma dívida pequena. Nós somos, muitas vezes, os servos e temos os conservos. Qual é o tamanho da dívida que nós tínhamos com o rei? Era altíssimo. Qual é o tamanho da dívida na parábola que esse conservo tinha com seu servo? Era baixa. Quando nós não queremos perdoar alguém por causa de orgulho, porque nós temos a razão, estamos negando pagar uma dívida que é extremamente baixa. E esquecemos que uma dívida altíssima já foi pago naquela cruz pelo Senhor. Analisando o caráter daquele servo, nós percebemos que ele tinha uma falta de reconhecimento, porque ele não reconhecia o tamanho do perdão que ele recebeu. E por isso, ele estava cobrando do seu conservo. E muitas vezes isso não acontece conosco. Quando nós esquecemos, quando nós não enxergamos o tamanho desse perdão na cruz, nos negamos a perdoar os nossos irmãos, aqueles que estão próximos de nós, aqueles que nos ofenderam, porque acham que ele não merece perdão. E esquecemos do mais importante. A dívida que nós tínhamos foi paga. Nós não devemos agir como esse servo agiu. Devemos perdoar, assim como nós fomos perdoados. Sabe o que é interessante disso tudo? O perdão, para quem recebe, ele vem de graça. Ele foi recebido ali e falou, poxa, obrigado por ter me perdoado. Mas para quem dá o perdão, esse sim, ele paga o preço. Porque o perdão, você tem que muitas vezes voltar atrás, você tem que repensar o que foi feito e abrir mão de algumas coisas, muitas delas da sua própria razão. Você vai ter que realmente perdoar verdadeiramente e principalmente feito com muito, mas muito amor. Você paga um preço por tudo isso. É verdade. Quem perdoa paga o preço. Jesus pagou o preço alto, para que nós, através dele, tivéssemos o perdão. E a frase, quem perdoa esquece, está totalmente errada. Porque quando nós perdoamos de verdade, de coração, não temos que lembrar esse perdão como, mas eu perdoei ele. Não. O perdão ele vem como um alívio, ele vem como uma alegria, onde havia uma dívida e você perdoou de coração. Então, o perdão ele tem que ser lembrado com muita alegria, porque foi feito com sinceridade, com amor, e não só para obedecer a palavra do Senhor. Claro que tem que obedecer, mas não só por isso, não só por obediência. Ele tem que ser sincero, extremamente sincero. E o perdão, ele é tão importante, E Jesus frisou o perdão com uma importância tão grande em várias passagens da Bíblia, que até mesmo no Pai Nosso, o Senhor colocou o perdão ali. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E continuando, e não nos deixe cair em tentação, mas nos livra do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória, para todo sempre. Amém. Meu irmão, parábola maravilhosa, que só nos enche de glória e a glória de Deus. Pense nisso, leve isso para mais pessoas, compartilhe esse vídeo por quem você acha que é uma pessoa que tem que entender essa palavra, que ela possa perdoar, porque quando nós não perdoamos, nós nos autocondenamos. O servo aí no caso, ele não quis perdoar,
e por não perdoar, porque ele tinha se esquecido do perdão do rei, ele foi jogado na prisão. Então pense nisso. Uma pessoa que não perdoa, ela está se autocondenando. Não deixe isso acontecer. Se você não é inscrito no canal, se inscreve. Como disse, compartilhe esse vídeo, porque ele é muito importante. Dê um joinha se você gostou e fiquem com Deus. Lembre-se, eu só jogo a semente. Eu não convenço ninguém, mas quem faz crescer é Deus. Até a próxima.